Meus amigos, vamos acompanhar o embate acalorado entre o ministro Fux aí, que foi para cima do ministro Barroso, e o clima esquentou aí no plenário do STF. O Barroso, isso mesmo, o Barroso, aquele que comprou à vista um apartamento nos Estados Unidos por 22 milhões de reais à vista, é aquele mesmo também que discursou politicamente: derrotamos o bolsonarismo, e também aquele que, quando a um civil estava protestando ali, disse aquela palavra: perdeu, mané. É esse mesmo, o Barroso. O Fux foi para cima dele, teve um debate aí acalorado, o clima esquentou no plenário do STF. Eu vou deixar aqui um trechinho só para vocês verem aí esse debate entre o Fux e o Barroso. E vencido em parte na questão da incidência dos contratos. Mas se o recurso era para prevalecer o parágrafo 2º, eu neguei, para declarar inconstitucional o parágrafo 2º, eu neguei provimento ao recurso. Então eu fiquei vencido numa pequena parte. Porque o que o recorrente pretendia era a declaração da inconstitucionalidade da CID, royalties. Entendendo que só era... A regra aqui é assim: se o relator, na parte vencida, concordar em reajustar, ele continua como relator. Se o relator, na parte vencida, não concordar em reajustar, o primeiro que divergiu tem a relatoria. Bom, eu fui vencido por 10 a 1 no juiz de garantia e mantive a relatoria. Mas Vossa Excelência fez... 10 a 1, não foi reajuste nenhum. Não foi reajuste nenhum. Eu e o ministro Toffoli ficamos praticamente num voto igual, só que eu mencionava os dispositivos e ele declarava. A tese de julgamento era uma tese divergente da de Vossa Excelência num capítulo essencial. Eu ofereci a Vossa Excelência... Como podemos ver, o Barroso e o ministro Fux aí debateram aí um debate acalorado entre os dois. O ministro Fux tem fazido aí colocações muito importantes contra o ministro que vem violando e perseguindo muitos políticos, os políticos da direita, como o ministro Barroso é um deles, e também o ministro Alexandre de Moraes. Sempre o Fux vem com posicionamento firme, colocando aí e mostrando todas as atrocidades que eles vêm cometendo contra a população brasileira. E é isso que vamos acompanhar aqui: o ministro Fux se impondo e colocando aí a visão dele. E o ministro aí Barroso, vocês vão ver no finalzinho aí, dá um piti assim incrível. Assim, chega a ser vergonhoso ver no plenário do STF brasileiro ter personagens como esses aí. Vamos acompanhar aí esse vídeo. Nós estamos no horário de encerrar. Eu queria saudar Vossa Excelência, eu tive a oportunidade, o Procurador-Geral da República, o nosso decano, os demais integrantes. Senhor presidente, eu gostaria de consignar aqui uma resignação da minha parte em relação à proclamação do resultado de ontem. E o faço pelas seguintes razões. Eu neguei provimento ao recurso, eu declarei a lei, neguei a inconstitucionalidade da lei, determinei a destinação, como todos aqui, a unanimidade, e numa parcela do item 2 da tese, eu disse que se aplicava aos contratos, mas não a todos os contratos. Então, pela tradição da casa, eu fiquei vencido numa parte mínima. Eu nunca lutei por relatoria. Eu sucumbi aqui por 10 votos a 1, no caso do juiz de garantia. Aceitei o dissenso, mas o plenário me concedeu a relatoria. Eu continuei com a relatoria conjunta com o ministro Dias Toffoli. Nunca houve essa heterodoxia de se retirar do relator, vencido em parte mínima a relatoria. Entretanto, ontem, ao proclamar o resultado, não se considerou, em primeiro lugar, que esse pequeno item da tese fora superado por maioria vencidos os ministros Carmen Lúcia, Luiz Fux, André Mendonça e eu me lembro mais um colega, não estou me lembrando bem agora, e por outro lado, Vossa Excelência, sem declarar esse aspecto, deferiu de imediato a relatoria para o ministro Flávio Dino. Eu não sou de pedir a relatoria, mas entendi com a devida vênia e com essa tranquilidade que eu falo ao plenário, que eu considerei essa manifestação uma manifestação completamente dissonante do que ocorreu até então aqui no plenário.
eu gostaria de consignar essa minha resignação, porque isto pode se repetir em relação a outros colegas. Vossa Excelência tem todo o direito. Acho que não é justa, mas é uma opinião que se respeita. Ali havia uma impugnação ao parágrafo 2º da lei. O parágrafo 2º criava toda uma nova disciplina, porque ampliava substancialmente a base de cálculo de incidência da CID. Talvez a maior parte da base de incidência da CID. E Vossa Excelência entendeu de invalidar o parágrafo 2º em maior extensão. E a maior parte do tribunal manteve o parágrafo 2º. Na ocasião, eu perguntei a Vossa Excelência se Vossa Excelência gostaria de reajustar para permanecer como relator. Sim, Vossa Excelência me disse que não reajustaria. Não, é isso que eu queria dizer a Vossa Excelência. Eu não podia nem devia ajustar por uma questão de lisura com os demais colegas que haviam me acompanhado. Os colegas me acompanharam e eu não poderia reajustar o voto. Então, em respeito aos colegas que me acompanharam, eu não me concedi o poder de rever o voto, reajustar o voto. Mas, ainda assim, eu declarei que a lei era constitucional, neguei provimento ao recurso. Ainda assim, a unanimidade, eu fui acompanhado no primeiro item, foi acompanhado no terceiro item, que veio a ser reforçado pelo ministro Gilmar Mendes com relação à destinação específica, e vencido em parte na questão da incidência nos contratos. Mas se o recurso era para prevalecer o parágrafo 2º, eu neguei, para declarar inconstitucional o parágrafo 2º, eu neguei provimento ao recurso. Então eu fiquei vencido numa pequena parte, porque o que o recorrente pretendia era a declaração da inconstitucionalidade da CID, royalty, entendendo que a regra aqui é assim: se o relator, na parte vencida, concordar em reajustar, ele continua como relator. Se o relator, na parte vencida, não concordar em reajustar, o primeiro que divergiu tem a relatoria. Bom, eu fui vencido por 10-1 no juiz de garantia, mantive a relatoria. Mas Vossa Excelência fez... 10-1, não foi reajuste nenhum. Não foi reajuste nenhum. Eu e o ministro Toffoli ficamos praticamente num voto igual, só que eu mencionava os dispositivos e ele declarava. Ministro, a tese de julgamento era uma tese divergente da de Vossa Excelência num capítulo essencial. Eu ofereci a Vossa Excelência permanecer como relator. Disse, Vossa Excelência não quer permanecer como relator, apenas reajustando? Vossa Excelência disse, não quero reajustar. Não, reajustar, mas Vossa Excelência não me ofereceu como relator. Vossa Excelência passou direto à relatoria. Absolutamente. Pode resgatar a sessão, e eu disse, porque tenho a maior consideração por Vossa Excelência, e Vossa Excelência não está sendo fiel aos fatos. Eu disse, Vossa Excelência não quer reajustar para permanecer como relator? E Vossa Excelência disse, não, porque isso seria uma desconsideração com quem me acompanhou. Exato. Aí isso então tá, então o redator pro acordo fica o ministro Flávio Dino. Portanto, Vossa Excelência está criando uma situação que não existiu. Desculpe. Simplesmente não existiu isso. Até para dar uma... Nem estou entendendo essa confusão. Presidente, me dá a palavra, por favor. Por favor. Até para ter um certo conforto, eu acho, e nós já fizemos isso algumas vezes, assim como temos construído algumas soluções per curiam fora do ambiente plenário, ou discutindo, também é possível fazer-se aqui. E acho que também já fizemos. Eu compreendo, ministro Fux, o constrangimento, porque temos colegas que nos acompanharam e tal, mas é possível também se fazer isto de maneira aberta, dizendo é possível colocar de modo que... Jamais faria. Não estou... Para mim, tanto se me dá, se a redação do acordo vai ser... Eu perguntei ao ministro Fux, e hoje perguntei ao ministro Flávio Dino se ele se importava de devolver a relatoria ao ministro Fux, porque para mim tanto faz. E o ministro Flávio Dino disse, acho que depois da proclamação não é próprio. Essa questão que eu gostaria de... dizer, não, ministro. Eu só estou querendo dizer que, a rigor, diante do espírito de colegialidade que a gente tem construído, presidente, era possível que também os outros...
Já aconteceu aqui, certamente temos precedentes vários em que o relator muda de voto e, claro, de forma aberta, hein? Mas na hora, né? Não, eu estou dizendo no momento da discussão, e outros colegas decidem reajustar ou não, de modo que me parece assim que... Aconteceu comigo, no caso de insignificância, eu fiquei vencido numa parte, eu disse, então tá, eu reajusto para mas todos nós, perder a relatoria. mas todos nós reconhecemos a qualidade do seu voto. Não, eu só queria consignar, ministro Gilmar, porque eu não queria deixar passar isso. Está encerrada a sessão. Acabamos de ver aí o ministro Barroso saindo aí estressado, zangado, porque foi confrontado corretamente pelo ministro Fux. Ele saiu aí fechando o computador dele, todo estressado, dando piti aí após o confronto do ministro Fux, que está fazendo um trabalho brilhante aí contra esses perseguidores da direita brasileira. O Barroso aí que vem sendo muito bem observado pelo governo americano, comprando aí à vista o apartamento por 22 milhões de reais. Teve aí seu visto cancelado para os Estados Unidos, não vai poder, provavelmente vai colocar à venda esse apartamento. Um dos ministros mais bem-sucedidos aí com seus escritórios, entre aspas, aí, escritórios aí de advocacia que ganha milhões e milhões com grandes empresas que têm aí a influência dos ministros do STF, um conflito aí de interesse muito grande, que isso deveria ser um crime, um ministro do STF aí pegar causas e ganhar essas causas dentro do STF. Muito desses ministros têm aí laranjas e até mesmo familiares aí que administram esses escritórios de advocacia que ganham milhões e milhões aí, e além dos super salários que eles ganham de ministro do STF. O confronto aí foi muito interessante do ministro Fux, mostrando a hipocrisia dessa turminha aí que querem comandar o STF brasileiro. É muito importante. Essa eleição aí de 2026 ela é muito importante, porque ela vai dar o direito do presidente que ganhar as eleições em 2026, ele indicar alguns ministros, dois ou três ministros, durante esse próximo mandato. Então é muito importante a gente ter um presidente de direita, um presidente que vai buscar ministro do STF tem que ser ministro não político, como temos agora vários políticos, na verdade, políticos aí como Flávio Dino. Temos o Alexandre de Moraes, que adora aparecer na mídia brasileira, ele quer ser o personagem, ele quer ser o superstar é, na mídia brasileira. O Barroso aí que ganha milhões, fora os outros, o Zanin, que já tem um escritório de advocacia, que era o advogado do Lula, só para vocês verem que não há mais imparcialidade, ministro que somente faz comentários dentro do processo, não tem isso, eles são políticos, eles fazem discurso, como o Barroso fez vários discursos, como o Flávio Dino é um político e inimigo do Bolsonaro, hoje vai estar julgando o Bolsonaro aí na primeira turma. O Zanin também vai estar julgando o Bolsonaro na primeira turma, era o advogado. E nenhum deles teve a coragem, a hombridade de se colocar imparcial para julgar esse caso do Bolsonaro, que é um caso extremamente político. E eles vão, de todas as formas, tentar condenar o Bolsonaro. Mas os Estados Unidos está de olho nele. Se você está assistindo esse vídeo até agora, é muito importante você deixar o seu like, se inscrever no canal para você acompanhar todos os vídeos. Deixe aqui seu comentário de indignação com esses ministros do STF, seu elogio aqui ao ministro Fux, que teve muita coragem.